Fala galera, estamos aqui de volta conversando um pouquinho sobre o sistema gastrointestinal. No bloco passado nós já falamos a questão da nutrição, da digestão. Dentro do contexto da digestão nós estamos aí citando e trabalhando todo o tubo gastrointestinal e os órgãos acessórios. Já começamos a entender que o processo digestório inicia-se na boca, né, por meio aqui da amilase salivar, ou também chamada de pitialina, quebrando já aí o amido, também chamado aqui de carboidratos. Então é muito importante esse entendimento do bloco 1 para a gente dar sequência aqui no encaminhamento dos próximos órgãos dentro do tubo, tá? O segundo que nós vamos falar é a faringe. E aqui tem diversas questões que cobram exatamente a questão aqui da faringe e a participação dela em dois sistemas, o sistema respiratório, né? Já que a parte inicial da faringe aqui, ó, a nasofaringe participa apenas do sistema respiratório e as outras duas partes da faringe participam tanto do sistema aqui respiratório quanto do sistema digestório, tá? Então, observe que a orofaringe e a laringofaringe faz parte das duas vias aí, tá? Tanto de digestão quanto da respiração. É um canal comum ao sistema digestório e respiratório, aqui dividido em três partes: nasofaringe, orofaringe e laringofaringe, sendo que no respiratório apenas a nasofaringe participa sozinho do respiratório e os outros dois dos dois sistemas, né? Presença de estrutura linfóide, que são amígdalas e adenoide. Vamos explicar o que é isso aqui. A estrutura linfóide ou tonsilas, também chamadas dessa forma, né, tonsilas, elas vão aqui ser estruturas do sistema linfático. O que é isso? O sistema linfático ele faz parte aí da produção de células de defesa, tá certo? Principalmente aqui com relação aos linfócitos. E esse sistema linfóide, gente, ele faz aí um crescimento, um aumento tecidual, principalmente na criança. À medida que a gente vai aí crescendo, a gente vai diminuindo essa quantidade, essa produção de tecido linfóide, tá? No sentido aqui da faringe, nós vamos ter aqui a tonsila, né, relacionado à adenoide, tá certo? E também as amígdalas logo abaixo, né, que são aí estruturas que quando tem muita infecção nelas ou aqui aumento de tecido, desse tecido linfóide, às vezes precisa ser feito a extração, né? Às vezes precisa fazer a cirurgia. A questão da tonsila aqui, adenoide, né, que a gente vai estar envolvendo aqui a parte posterior do nariz, né, em relação ao início da faringe, ela pode aumentar de tamanho e obstruir a via aérea, e é por isso que algumas crianças precisam remover essa adenoide, tá? Ok. Então a adenoide tá mais acima, na região aí da tonsila faríngea, né, e as amígdalas palatina um pouco mais abaixo, tá? Também na faringe, mas um pouco mais abaixo na composição aí mais da boca. E a faringe ajuda também no processo da deglutição, tá? O esôfago, então, falou em esôfago, a gente lembra de movimentos peristálticos, né? Então a gente vai aqui falar que é um canal que liga a faringe ao estômago. É um canal formado de músculo, né? Músculo liso, tá certo? Localizado aqui entre os pulmões, atrás do coração e atravessa o músculo diafragma. Conduz o bolo alimentar ao estômago. Olha aqui uma questão da Polícia Científica de Goiás. O órgão do tubo digestório que une a cavidade oral ao estômago é o... Então aqui só pedindo a sequência lógica do processo da digestão, né? Veio da boca, da cavidade oral, foi para a faringe, depois vai para o esôfago, e o esôfago a gente tem aqui depois o estômago, tá? Então a letra E aqui, portanto, é o nosso gabarito. Sexta questão. As células musculares agrupam-se em feixes para formar as massas macroscópicas, que recebem o nome de músculos. Acerca do tecido muscular, julgue os itens subsequentes. A contração do músculo, do tecido muscular liso, geralmente situado na parede de vísceras ocas ou tubulares, que é o caso aqui do esôfago, resulta em diminuição do lumen
e deslocamento do conteúdo no seu interior. Então observe, gente, que aqui a gente está falando exatamente do movimento peristáltico, que é a contração desse tecido muscular aqui no contexto do esôfago, formando, né, aqui uma estrutura que consiga empurrar esse bolo alimentar, ou seja, deslocar, né, dentro do lúmen ali, né, o conteúdo do seu interior. Perfeito, certinho aí a função do esôfago sendo retratada no contexto aqui da associação do sistema digestório com o sistema muscular. E aí os movimentos peristálticos é justamente, né, uma forma de contrair o tecido muscular a título aqui de esôfago e dessa forma impedir o retorno desse alimento aqui à boca, tá? Professora, e a pessoa que tem refluxo, né? Que aí tem aí o retorno do alimento, chega até a boca às vezes, né? Quando o refluxo é grave, a pessoa vomita muito. Pois é, o refluxo, ele tem dois problemas aqui. Tanto alteração no movimento peristáltico ou também na válvula, né? Que fica aqui entre o esôfago e o estômago, né? A cárdia. O piloro está lá entre o estômago e o intestino delgado e a cárdia está aqui entre o esôfago e o estômago. Então, às vezes, essa válvula ela não é bem desenvolvida e o alimento retorna aqui para a boca, né? Ou até a pessoa vomita, depende do nível aí do refluxo que a pessoa tem, tá? Tem também uma dissinergia entre esses movimentos peristálticos, mas tudo isso tem a ver com patologias, com doenças. O que a gente está estudando aqui é o normal, é o fisiológico. É só porque eu gosto de dar aqui um entendimento assim, se isso aqui não funcionar, o que é que pode acontecer, né? E aí é que entra o raciocínio da ligação anatomia e fisiologia com patologia. Então eu conheço inclusive um paciente meu que tem essa dissinergia de esôfago e aí contrai embaixo e em cima e o alimento não consegue descer e a pessoa não consegue comer nada, né? E fica ali uma dor muito grande, uma dor torácica que se assemelha inclusive à dor do infarto, tá? Então é muito importante aí a pessoa se alimentar com muita calma, com muita tranquilidade, fazer uso de medicação, enfim, ter todo um acompanhamento aí no processo dessas dissinergias, né? Desses movimentos aí aleatórios e incoordenados dos movimentos peristálticos do esôfago, ok? Questão 7 aqui do CESP. Acerca da fisiologia humana, julgue o item subsequente. Movimentos peristálticos são típicos não apenas do esôfago, mas também do estômago e do intestino delgado. Exatamente, os movimentos peristálticos que são aqui contrações para empurrar, né, o conteúdo no lúmen de um órgão, ele não é só do esôfago, apesar da nossa cabeça estar indo diretamente para o esôfago, né? A gente também tem eles no estômago e também tem no intestino delgado e em outros órgãos também, tá? Na uretra, na trompa de Falópio, também são órgãos aí que fazem o movimento peristáltico, tá? O ureter, certinho aqui a nossa questão. O esôfago é formado por 3 porções. Tem a porção cervical, que está em contato com a traqueia, porção torácica, que é a mais importante, passa por trás do brônquio esquerdo, no mediastino superior, entre a traqueia e a coluna, e a porção abdominal, que repousa sobre o diafragma e pressiona aqui o fígado, formando nele a impressão esofágica. Questão 8 aqui pra gente. Digestão é o conjunto de reações químicas por meio das quais substâncias complexas são transformadas em outras mais simples, certo? A digestão vai quebrar macromoléculas em micromoléculas. Certo, não, professora? É enunciado, é verdade, é só porque eu estou aproveitando para revisar, gente. Qual órgão é um corredor formado por músculo liso? Então, é corredor, é músculo liso, que empurram delicadamente o bolo alimentar para o estômago. Então, o órgão primeiro que vem antes do estômago é o esôfago. Ele é formado de músculo liso? Sim. Ele é um corredor? Também, né? Então, aqui, o nosso gabarito, tá certo? Então, o intestino delgado vem depois do estômago. E se empurra o alimento para o estômago, não pode ser estômago, né? A boca vem muito antes e a boca não é um corredor, né? E a laringe não faz parte do sistema digestório. A laringe, ela só participa aqui do sistema respiratório, tá? Lembra que na laringe tem a epiglote que ajuda a fechar a via respiratória para que o alimento não vá para o caminho errado, tá?
Tranquilinho? Vamos agora para o outro órgão do sistema digestório, um dos mais importantes, um dos mais cobrados em prova, que é o estômago, tá? O estômago aqui, ele vai ser dividido em várias partes, tá certo? E as partes mais importantes aqui, onde a gente vai estar aqui associando nessa imagem, eu já falei um pouquinho dessa válvula cárdia, né? Nas crianças muito bebezinhas, RN, ela fisiologicamente não é desenvolvida, por isso que é normal a criança golfar, né? Por conta justamente da falta de desenvolvimento dessa cárdia, né, na maioria das crianças, ou seja, um refluxo fisiológico. Quando aumenta a quantidade, volume, quando aumenta de forma muito significativa, esse refluxo vai ser chamado de patológico, né, mas se espera um pouco desse refluxo inicialmente por falta do desenvolvimento ainda dessa válvula aqui da cárdia, tá? Outra coisa importante falando em válvula é o piloro. O piloro é outra válvula aqui, ó, que vai separar o estômago do intestino delgado. A sua primeira porção, a porção menorzinha do intestino delgado, inclusive o duodeno, tá? Incisura, quando a gente fala em incisura, é uma entradinha. Então tem a incisura cárdica aqui. O fundo do estômago, tá? Esse fundo aqui, ele é responsável por produzir o fator intrínseco, gente. Esse fator intrínseco é importante, porque ele vai ajudar lá no intestino delgado na absorção da vitamina B12. Se ele não tiver conectado com o fator intrínseco produzido aqui no fundo do estômago, ele não consegue, o corpo da gente absorver a vitamina B12. Então, pessoas que fazem, por exemplo, a gastroplastia, né, a cirurgia bariátrica, que tira uma parte do estômago, por exemplo, ela vai precisar fazer uso parenteral da vitamina B12, tá certo? Por falta desse fator intrínseco para se conectar à vitamina B12 para absorver lá no intestino delgado. Isso cai em prova, professora? Cai em prova. Tá? Então fica ligado, caiu até na prova do bombeiro aqui do Distrito Federal, mas não foi a única prova não, várias provas já cobraram isso. Tem prova que bota pegadinha dizendo que no estômago absorve a vitamina B12. Não é isso aí, gente. No estômago produz o fator intrínseco que vai se associar à vitamina B12, favorecendo e facilitando e permitindo, na verdade, a absorção dessa vitamina B12 lá no intestino delgado. Então fica ligado nisso, é importante. Quando eu falo que é importante, você tem que colocar uma estrelinha, um coraçãozinho aí no seu caderno, tá? Ok. Então nós temos aqui as partes mais importantes já sendo comentadas junto com vocês, né? Principalmente aí as válvulas. Então, o estômago é uma bolsa de parede musculosa, é músculo liso aqui, né? Localizado no lado esquerdo do abdômen. Armazenamento aqui de líquidos, absorve já algumas substâncias a nível aqui de estômago. E aqui, lembra que a primeira etapa na boca acontece a segunda etapa da digestão química, tá? Aqui nós vamos ter o quê? Aqui nós vamos ter a pepsina, a que mais cai em prova é a pepsina, que é a enzima que já começa a degradar aqui a proteína, ok? Então, tem aqui o estômago, né, de uma forma, de outra imagem, né, mais bonita, eu termino o esôfago, a cárdia, o piloro aqui, ó, o duodeno, a sua correlação aqui, né, um pouco atrás do fígado que está levantado aqui pra gente, tá, que é a vesícula biliar, tá vendo? Então, nós temos aí o estômago podendo ser visualizado, ok? Ó, cárdia, piloro, isso cai em prova, tá? A mucosa gástrica, ela possui vilosidades, tá certo? E ela produz aqui o HCl, o ácido clorídrico aqui, gente, o estômago ele é muito ácido para permitir tanto a quebra de moléculas, a digestão, como também como um fator imunológico, né? A imunidade inespecífica, dentre os exemplos está aqui a secreção gástrica, né? Então, por meio dessa secreção gástrica, ali já consegue destruir micro-organismos, maioria deles. Alguns são aqui resistentes, né? Por isso que vai ter uma infecção intestinal, quando a pessoa ingere um alimento contaminado com algumas bactérias que são resistentes à acidez gástrica, tá? Mas a maioria das bactérias, elas costumam serem destruídas aqui no estômago. Eu costumo brincar, né? Quando a gente come alguma coisa assim e sem lavar direito, sei lá, a gente diz assim, ó, meu estômago é ácido, tá tudo resolvido, né? Mas nem sempre, né? Tem as exceções das bactérias que conseguem causar aí infecção intestinal quando passam desse processo. É porque ela é forte mesmo, né? E aí aquela bagaceira da diarreia, né?
Então, as funções digestivas, digestão do alimento, secreção do suco gástrico, né, em relação aqui ao ácido clorídrico, que inclui enzimas digestórias, como a que a gente falou aqui, que digere a proteína, pepsina, e o ácido clorídrico. Secreção de hormônio gástrico e fator intrínseco. Lembra do fator intrínseco? O que é que ele vai ajudar aqui, gente? Absorver a vitamina B12, tá? E o hormônio gástrico que tem a ver com a gastrina, né? Que vai liberar ali a sensação de fome, tá certo? A gente vai estudar o processo de controle da fome e aí a gente vai ver a questão do hormônio aqui produzido no estômago que vai ajudar a liberar aí a sensação de fome, tá? Regulação do padrão no qual o alimento é parcialmente digerido e entregue ao intestino delgado, né? Por meio do duodeno, a primeira parcela aí do intestino delgado. Já absorve pequenas quantidades de água e substâncias dissolvidas. Olha aqui a prova do Corpo de Bombeiros do DF. O que é que caiu? O estômago é a porção mais dilatada do tubo digestivo. Tem a função de armazenamento e mistura do alimento ingerido com secreções gástricas. Uma dessas secreções é uma glicoproteína, cuja função é combinar-se com a vitamina B12 da dieta para ser absorvida no íleo. Onde é o íleo, gente? No intestino delgado, né? Duodeno, jejúleo e íleo. Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. É claro que você vai saber isso aqui de cor e salteado, porque a gente falou acho que 3 vezes, né? Um pouquinho antes. Então a pepsina gente? Não, a pepsina é a enzima que começa aqui a digerir a proteína a nível de estômago, tá? Então a pepsina é a principal enzima da digestão química do estômago. Ela vai digerir a proteína. A gastrina é o hormônio que a gente acabou de falar, que faz parte do processo ali de fome, tá certo? Do processo ali hormonal em relação ao nosso estômago, tá? A gente vai ver outros hormônios, todo o processo aí mais à frente. O ácido clorídrico não é glicoproteína, é o HCl aqui, e o fator intrínseco é aquele que se liga à vitamina B12, que vai ser absorvido no intestino, mas ele vai depender dessa coligação aqui, ó, para que ele consiga ser absorvido. E aqui é o nosso gabarito. E essa questão foi muito bacana para mostrar para vocês que a nossa aula é justamente direcionada no que cai em prova, no que é pegadinha. Porque todo mundo fala assim, quem fez cirurgia bariátrica não consegue absorver vitamina B12, né? Tirou o estômago, não consegue absorver. Aí na cabeça automática da pessoa, vai que a vitamina B12 seria absorvida no estômago, né? E a pessoa não tem estômago. Então isso é errado, gente. No estômago produz o fator intrínseco que se liga à vitamina B12 que vai ser absorvido no intestino delgado a nível de íleo, tá certo? Anota isso aí. O suco gástrico, então, ele é um líquido incolor produzido diariamente, né, 2 litros aqui. A constituição, nós vamos ter enzimas digestórias, entre elas a pepsina, que a gente já falou bastante dela, e também o ácido clorídrico. Garante o meio extremamente ácido, isso aqui varia de acordo com a literatura, tem um que é 3, 4, 2, enfim, para a ação da pepsina, que é a enzima que age aí sobre a acidez, tá? E ela tem uma ação antisséptica ou de função imunológica, ou seja, de destruir já alguns, ou a maioria, na verdade, dos micro-organismos que são aí sensíveis, né, ao meio ácido. A pepsina é aqui a principal enzima gástrica, que tem a função de digerir proteínas e transformar proteínas em peptídeo, né? Polipeptídeos, porque proteína, ela primeiro se transforma em peptídeos maiores, né? Em polipeptídeos, que vão depois se quebrar novamente com a tripsina em dipeptídeos, daí depois a gente vai formar o aminoácido, tá certo? Então a gente tem essa fases que vão fazendo aí o encaminhamento no tubo gastrointestinal e quebras em macromoléculas intermediárias para depois moléculas aí, micromoléculas, né, capazes de serem absorvidas. Com relação à regulação da secreção gástrica em relação à fome, então a gente vai ter a fome psíquica aí em relação à sensação, né, que vai ser proveniente de ver a comida ou de sentir o cheiro. Então, mesmo que eu não esteja com o estômago vazio, às vezes só o fator psicológico, ele já influencia, né, na questão da fome.
eu tenho 100% da minha fome psicológica, porque eu já acordo pensando no que eu vou almoçar, no que eu vou jantar, né? Cabeça de gordo completamente, amo comer, gente. Então aqui o fator psicológico para mim é muito importante, assim, ainda mais quando a gente começa a pensar naquilo que a gente gosta, enfim, aí o negócio fica mais feio ainda, né? Mas a gente tem que se controlar, porque isso também faz parte da saúde da gente, né? Controlar a comida. E aí tem os fatores mecânicos da mastigação. Então, quanto mais eu mastigo, eu vou estimular a produção aqui de secreção gástrica, dentre eles também o hormônio gastrina, que vai dizer assim, opa, tá vindo alimento, vamos se preparar para a digestão, tá vindo alimento, né? E você tá ali mastigando e o corpo se preparando para aquele alimento chegar, né? Então, a mastigação, ela estimula a secreção gástrica e estimula a produção desse hormônio aí, que vai ajudar no processo digestório, tá? Então, nós temos aqui a gastrina, tá? Depois a gente vai estudar outros hormônios inibidores da fome, quando o estômago tá cheio, né? Quando tá ali ainda em fase de digestão. Então, tem outro hormônio, enterogastrona, que vai fazer o feedback negativo para dizer, epa, chega aí, calma aí, come mais não, agora não. Né? Então, a gente vai ver isso. O pâncreas é um órgão acessório, né? Ele é um órgão acessório do digestório e também do sistema aí endócrino, tá certo? Então, observe que o pâncreas é uma glândula mista, tem essas duas funções, tem aí aproximadamente 15 centímetros de comprimento. Nós temos os ácinos pancreáticos, que fazem a função exócrina, que é liberar esse suco pancreático cheio de enzimas que vão digerir aí, né, o nosso alimento lá ao nível de intestino, porque o pâncreas vai liberar o suco pancreático no intestino. Gente, é importante já fazer a conexão que esse suco pancreático, ele tem aí um teor básico, tá certo? Para que ao encontrar o bolo alimentar, o quimo lá ácido, ele consiga fazer uma neutralização desse bolo alimentar, tá certo? Então é por isso que o alimento que vem ácido do estômago não sai nas fezes ácido, porque nesse processo, lá a nível de intestino delgado, vai receber o suco pancreático que tem o bicarbonato, que é básico e vai aí neutralizar esse bolo alimentar, passando a ser chamado de quilo. No estômago ele é chamado de quimo, né? E depois lá no intestino delgado a gente vai chamar ele de quilo, ok? As ilhotas de Langerhans são aí responsáveis pela secreção endócrina. A gente fala insulina e glucagon, mas tem o outro hormônio também que faz aí, que é liberado aí nesse processo, tá? Nós temos a célula alfa e a célula beta. A alfa vai produzir o glucagon e a beta, a nossa famosa, querida e amada insulina, né? Que está em todas as provas. No pâncreas também a gente vai produzir, a gente até já falou isso, né? A enzima dentro do suco pancreático, a amilase pancreática. Lembra que a gente falou que tinha amilase salivar, chamada de pitialina, que fazia digestão na boca, do amido? Aqui, a amilase pancreática vai fazer parte da quebra do carboidrato a nível aqui de intestino delgado, aquele que não conseguiu ser degradado na boca, né? Ou então a parte que foi degradada na boca já em moléculas intermediárias vão ser quebradas em moléculas ainda menores lá no intestino delgado por conta da amilase pancreática, tá? Ela também dissolve proteína por meio da tripsina. Lembra que a gente já teve a pepsina quebrando a proteína no estômago? Aí formou polipeptídeos, que são aí peptídeos juntinhos, né? E aí vários aminoácidos. Aí a tripsina vem quebra em moléculas menores, em aminoácidos, em dipeptídeos ou aqui aminoácidos. Então, observe que tem um processo que vai começar na boca, né, e vai terminar por meio aqui da amilase pancreática, né, em relação ao carboidrato. Tem um processo que começou no estômago para quebrar proteína com a pepsina e aqui com a tripsina vai começar a quebrar em moléculas ainda menores, tá? Quimiotripsina, carboxipeptidase e elastase. Dissolver triglicerídeos nos adultos por meio da lipase pancreática. Então, a quebra de gordura aqui vai ser por meio dessa enzima, a lipase pancreática. Observe, gente, que a nível de gordura,
Essa gordura vai ser quebrada em ácido graxo, tá? E essa questão também da bile. A bile não faz digestão, tá certo? A bile não tem enzima digestória. A bile, ela faz uma emulsificação, como se fosse um sabão, separando a gordura aqui, tá? Para que a lipase venha e quebre aqui a gordura em ácido graxo, ok? Dissolver ácido nucleico, né? Ácido nucleico aqui, DNA, RNA, né? Então nós vamos aí quebrar o ribonuclease e desoxirribonuclease, os ácidos nucleicos, para formar aí moléculas menores que vão ajudar a compor os ácidos nucleicos das nossas próximas células formadas, tá? O pâncreas divide-se em cabeça, aloja-se na curva do duodeno, colo, corpo, dividido em 3 partes, anterior, posterior, inferior e a cauda. O ducto pancreático, ele principal, começa na cauda do pâncreas e corre para a sua cabeça, onde se curva inferiormente e está intimamente relacionado com o ducto colédoco. O colédoco, ele vem lá do fígado, gente, por meio do fígado, para encontrar aqui o intestino delgado, por onde vai derrubar, né? Vai encaminhar a bile. Vamos lá então aqui na prova do Hospital de Base do CESP 2018. No que se refere à anatomia e fisiologia humana, julgue o item a seguir. O pâncreas faz parte do sistema endócrino? Sim, tanto do endócrino como do digestório, né? Poderia dizer aqui. Ele botou que é apenas do sistema endócrino, gente? Não. Então, muito cuidado, mais do que conhecimento, é preciso ter aqui também o entendimento de como fazer prova. Então, professor, está errado, porque não é só do endócrino. Sim, mas está dizendo apenas, somente? Não. Então, faz parte do endócrino? Faz. Produz insulina, glucagon, né? Aqui, ó. Julgue o item subsecutivo a respeito da anatomia abdominal. A flexura duodeno jejunal, também é denominada de ângulo de Trentz. Gente, esse ângulo de Trentz é importantíssimo, né? Quando a gente vai trabalhar o tema de hemorragia gástrica, né? E hemorragia gastrointestinal. A gente fala de hemorragia alta e baixa, né? Do tubo gastrointestinal. Quando eu vou dizer que a hemorragia é alta, é acima desse ângulo de Trentz, que é uma incisurazinha, uma entradinha aqui, uma dobrazinha do intestino delgado. Então, esse ângulo de Trentz é importantíssimo para definir se a hemorragia do sistema gastrointestinal aqui é alta ou baixa, né, a causa ali da lesão, né, isso vai depender de uma série de sinais e sintomas, se o sangue está saindo vivo nas fezes, ou está saindo digerido, ou seja, se já saiu digerido, né, a gente chama melena ali, porque o alimento já junto com o sangue ali, passou pelo suco gástrico e sai preto nas fezes aqui o sangue, né? Se está saindo sangue vivo, pode ser hemorragia, mas que envolva aí a parte baixa do tubo gastrointestinal, né? Então é importante saber esse ângulo de Trentz, porque tem correlação forte com a parte da patologia. Então tudo isso vai gerar o quê? Questões de prova. Por isso que o CESP cobrou isso aqui. Então a flexura, essa entradinha do duodeno jejunal, também denominada de ângulo de Trentz, tá certinho, ó. Então uma incisura aqui que vai fazer com que mostre pra gente essa flexura do duodeno jejunal, né, também chamada de ângulo de Trentz, tá? É a transição do duodeno para o jejuno, que é o que vai definir aí, né, o ponto de corte para hemorragia alta e hemorragia baixa do tubo gastrointestinal, ok? Questão 12. Com relação à anatomia humana, julgue o próximo item. As glândulas adrenais localizam-se na posição anterior do pâncreas. Gente, as glândulas adrenais, elas estão acima do rim, né? Lembra lá do rim? Então, acima dele tem a glândula adrenal. E onde é que o rim fica? No retroperitônio, lá atrás, né? Então, as glândulas adrenais estão na porção ventral, atrás do pâncreas, né? E não na frente. Então, por isso a questão está errada. Toda vez que a gente pensa em rim, a gente pensa no retroperitônio, na região posterior, tá certo? Então, a suprarrenal tá acima do rim, então tá lá atrás e não aqui na frente do pâncreas, ok? Errada a questão. O sistema gastrointestinal, a gente vai parar por aqui, tá certo? Em relação à nossa aula, próximo bloco a gente vai continuar com mais questões, parte de regulação hormonal, a parte de
de quebra de moléculas maiores e menores. Tem muita coisa para ver no sistema gastrointestinal no próximo bloco que envolve esse assunto, tá certo, gente? Dando uma paradinha aqui, né? Agora a gente vai seguir num outro link ao vivo em relação ao edital da Prefeitura de Campinas, né? Em relação à Banca Vunesp. Então eu espero vocês aqui no canal já já. Quem tá aí fica ligado, porque mesmo que você não vai fazer a prova de Campinas, né? Nós vamos ter aí dicas importantíssimas de aprovação em concursos e entendendo melhor essa Banca Vunesp, você também entende a FGV, a FCC, que são bancas muito parecidas, tá? Eu fiz aqui um levantamento de várias provas do que mais cai nessa banca, tá? E não deixe de fazer essa prova de Campinas se você tem aí a opção e a oportunidade de fazer, tá? Se você for no portal da transparência, a remuneração da Prefeitura de Campinas, ela chega a 10, 11 mil reais para o enfermeiro, tá certo? Então vamos nessa, segue comigo aí no ao vivo, um grande abraço.